está feliz aqui? Uma alegria poder ministrar a mensagem nessa casa. Uma casa que a gente aprendeu a admirar. Tivemos aqui há um mês atrás? Né? Mais ou menos. Na verdade, no aniversário, não foi? Pronto, faz um mês. E para mim é uma alegria imensa. Eu quero agradecer ao bispo, à bispa, obrigado pela oportunidade. Nesse exato momento eu estaria na nossa casa de oração pregando também. Então, para mim é um privilégio poder falar do amor de Cristo. E eu creio que você vai receber uma mensagem que Deus tem no seu coração para você nessa noite. Amém? Você teve um dia cansativo, sim ou não? Um dia cheio de desafios. Mas olha, você está na casa do Senhor hoje. E quão bom que nós possamos estar na casa de Deus, ouvindo a palavra dEle, sendo ministrado por aquilo que Ele tem nos nossos corações. E eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Amém? Quem está com Bíblia aí? Deixa eu ver, levanta aí. Está com Bíblia mesmo? Cadê a Bíblia? Levanta o celular, está no aplicativo então? Ah, entendi, você é da tecnologia. Eu também sou. Abra a tua Bíblia em Gênesis 22, por favor. Vocês se importam se eu ficar assim? Tudo bem? Gênesis 22. Cadê o... Dá um microfone ali para a Carol, por favor, para ela ler para mim o texto. Deixa eu ligar isso aqui, senão ela vai brigar comigo. Quem achou da glória a Deus? Gênesis 22, versículo de número 1. Lê pra gente aí, Carol. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: sim, estou aqui. Então Deus disse: toma o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, em um dos montes que eu lhe indicarei. Então o texto começa dizendo, o Senhor vai falar assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Cara, você já parou para pensar que magnífico é você ouvir a voz de Deus? Eu nunca ouvi a voz de Deus audível. Amém? Talvez você já possa ter escutado. Eu nunca ouvi. E eu vou mais além. Eu nunca vi um paralítico andar num culto. Eu nunca vi um cego voltar a enxergar num culto. Eu nunca vi milagres assim que você fala: meu Deus. Mas eu já vi um pai de família largar o mundo, servir ao Senhor e cuidar da sua casa. Eu já vi mulheres que deixaram o mundo para cuidar dos seus filhos. Eu já vi pessoas entrando por uma igreja quebrado financeiramente, espiritualmente, e terem a vida transformadas. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que nunca viu um milagre magnífico, mas já viu homens e mulheres de Deus tendo a vida transformada. Agora olha que experiência surreal. Abraão é um dos maiores personagens da Bíblia, e ele carrega alguns títulos importantes sobre ele. Dentre deles, pai da fé, entre outros, amigo de Deus, patriarca. Ele carrega alguns títulos importantíssimos: precursor, pai de nações. Está no Gênesis 17. O Senhor vai dar títulos a esse homem, e esse homem carrega títulos maravilhosos. Sobre Abraão, para uma das maiores promessas da Bíblia: bendito será todas as famílias da terra. Gente, nós não estamos falando de qualquer personagem da Bíblia, de qualquer homem de Deus, de qualquer homem.
mas de alguém que mudou e teve a história transformada. Aqui nesse texto, você vai ver o que Deus fez na vida dele. E do capítulo 12 ao capítulo 25, a Bíblia relata essa história cheia de altos e baixos. Sabe o que me mostra? Que nós, na nossa trajetória, teremos altos e baixos. Nós achamos que, uma vez que servimos ao Senhor, a nossa vida vai só decolar. Às vezes não. O texto vai dizer que o Senhor pôs Abraão à prova, pedindo aquilo que ele mais queria, o filho, a promessa. Você já parou para pensar, se Deus pedisse tudo o que você tem? Eu não conseguiria me ver Deus pedindo o meu filho de 1 ano e 8 meses, ou a minha filha de 7 anos. Eu não conseguiria me ver tendo que sacrificá-los. Você entende por que alguns títulos são colocados a este homem? Porque ele não titubeou, ele não teve medo, ele deu passos, ele ficou 3 dias em direção a um local que ele não sabia para onde era e nem sabia o que iria acontecer, mas ele tinha uma certeza, porque quando ele chega no pé do monte, ele diz para o servo: eu vou adorar com esse servo e nós voltaremos. Certeza de quem deu uma promessa na vida. Quem tem promessa na vida sabe que Deus pode até pedir, mas sabe que Deus nunca vai tirar. Abraão está na antiga Mesopotâmia, antiga Babilônia, e o Senhor está falando com ele. Ele é filho de Tera. Tera é um fabricante de ídolos, um pai que tem recursos, uma casa bem financeiramente. Só que este rapaz, esse pai dele, Tera, que constrói imagens de deuses, não agrada aos olhos do Senhor. E lá no início, o Senhor tira ele daquele cenário, porque ele diz: não vai ser aí que eu vou fazer um milagre na sua vida, vai ser de uma outra forma. Ele tinha estabilidade, uma boa casa, uma boa parentela, mas o Senhor queria fazer com que Abraão, na época, Abraão dependesse totalmente dele. Não, você não entendeu não. Tem coisas que Deus vai tirar da tua vida, porque Ele vai mostrar para você que você vai depender totalmente dele. Estudiosos vão dizer que essa Mesopotâmia há uma média de mais de 500 deuses, ou seja, praticamente 2 deuses por dia. Então era um povo idólatra, um povo que buscava esses deuses, buscava recursos nele, buscava em gesso aquilo que não ia mudar a história deles. Então o que Deus está fazendo? Deus está tirando na época Abraão desse cenário. Está tirando, eu vou ficar falando só Abraão, tá bom? Para ficar mais fácil, tá bom? Mas é o mesmo. Deus está tirando Abraão desse cenário, dizendo: não vai ser dessa forma que eu vou fazer, não vai ser nesse cenário que eu vou fazer, eu vou te tirar da onde você acha que eu vou fazer, porque eu vou te levar para um lugar que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e nem sequer subiu ao teu coração. Você vai pisar em lugares que você não imagina, que o seu currículo não chegou. Levanta sua mão que eu vou profetizar na tua vida. Ainda esse ano Deus vai abrir portas sobrenaturais sobre a sua casa e sobre a sua vida. Você vai pisar em cenários que você não imaginava. Você vai se entrar em lugares que o seu currículo nem chegou lá ainda. Deus quer se revelar a Abraão de uma forma diferente. E para se revelar a Abraão de uma forma diferente, qual o primeiro cenário? Tirar ele de um lugar de idolatria. Então o que Deus faz? Tira ele de um lugar de idolatria e diz: você vai caminhar durante 3 dias e eu quero ver se você vai ter fé para entregar o teu filho, aquilo que você mais queria. Escuta isso. Você não precisa de um monte de deuses, e sim de um pai vivo. O que Deus está fazendo com Abraão
é mostrando para ele que ele não precisa de um Deus, mas ele precisa de um pai. Porque deuses tinham um monte, mas um Deus Pai só tinha um. Então é por isso que Deus faz você às vezes caminhar durante dias sem entender o que Ele está fazendo, porque Ele está dizendo: são filhos. E durante uma caminhada se revelam quem de fato é filho. Quando Deus começa a tirar as coisas de você, vai revelar os verdadeiros filhos. Você não está comigo não? Deixa eu te falar uma coisa. Deuses, quando um Deus não responde, sabe o que eles faziam na Mesopotâmia? Buscava outro recurso. Aí o que Deus faz? Tira Abraão de um cenário de deuses e coloca num cenário de pai. Você não está entendendo? Ele está caminhando 3 dias para um lugar que ele não sabe para onde é. Só que do lado dele está um servo e o filho dele. A Bíblia vai dizer que o filho por enquanto está calado, mas na caminhada ele está ensinando para Abraão o que é ser um pai. Porque está ele precisando de um recurso do pai dele, e está o filho olhando para o pai dizendo: pai, para onde a gente vai? O que está acontecendo? E muitas vezes Deus se cala em algumas caminhadas, porque muitas vezes Deus responde no silêncio. Sexta-feira agora, eu estou indo na editora buscar o meu livro, e domingo é o lançamento na igreja. O nome do livro é E Quando Não Temos Respostas. Eu aprendi durante muito tempo, nos últimos 4 anos, que muitas vezes Deus não vai dar uma palavra dizendo vai por aqui. Ele só vai dizer assim: continua caminhando e confia. Então muitas vezes Ele vai ficar em silêncio, Ele não vai falar, porque a gente acha, e nada contra, que vai vir a tiazinha do coque marchando pela igreja. Tem alguma tiazinha do coque aqui? Não tem? Não tem? Nada contra, porque Deus usa mesmo, mas a gente acha que a resposta de Deus vai vir através de uma vindo pelo corredor da igreja dizendo: eis que te digo. E às vezes Deus vai dizer assim: eu não vou te dizer nada, eu vou te ensinar a aprender a depender de mim. Cutuca seu irmão e fala: aprenda a depender de Deus no silêncio. Amém? Então o mesmo Deus que também queimou lá no monte, esse monte Horebe, que Deus também falou com Moisés. Então Deus é especialista em se calar em momentos que a gente quer ouvir, e a se revelar quando a gente menos espera. Olha esse paralelo que eu vou fazer aqui. Deus está tirando Abraão de uma zona de conforto, pedindo um filho. Outro cenário, lá em Êxodo, Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro, e lá no monte Horebe, através de uma, eu sei que você sabe, através do quê? De uma sarça. Deus vai se revelar a ele, Deus vai falar com ele. E olha que interessante, Deus está usando esse homem para libertar um povo cativo, um povo oprimido. Só que, para falar com Moisés, Moisés vai dizer assim: tá bom, eu vou lá falar com o faraó, mas eu vou dizer o quê? Qual é o teu nome? O que eu vou responder? Está no Êxodo 3,14. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. No hebraico vai dizer R-E, Axé, Arrie. Eu sou o que sou. Você não entendeu não? Talvez a sua necessidade seja de um pai. Ele está dizendo: eu sou um pai para você. Talvez a sua necessidade é de um amigo, e Ele está dizendo: eu sou um amigo para você.
Ele está dizendo, em outras palavras, eu sou o que você precisa que eu sou. É Deus dizendo qual é a sua necessidade. O eu sou se apresenta a você e diz: eu sou um pai, eu sou um amigo, eu sou um irmão, eu sou um conselheiro, eu sou o que sou. Eu sou. Talvez a sua necessidade é por um milagre. Ele está dizendo: eu sou um milagre na sua vida. Qual é a sua necessidade? É uma providência? Eu sou uma providência na sua vida. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua dificuldade? Qual área tem te afetado, tem te assolado? Talvez a sua necessidade é por uma porta de emprego, é por uma nova oportunidade, é por algo financeiro, é por uma cura, é por uma libertação. Ele está dizendo: eu sou. Não importa quem vai, importa que eu vou com você. O que Deus está fazendo com Abraão é dizendo para ele: não importa por quantos dias você vai caminhar, o que importa é quem está caminhando com você. Então Deus muitas vezes vai ficar em silêncio em alguns cenários, mas Ele está dizendo para você: sou eu que estou caminhando do seu lado. Então eu não sei qual é a sua necessidade. Lá no Gênesis 22, que nós lemos no versículo de número 2, vai dizer: Deus continuou: pegue o seu filho, seu único, Isaac. Ele dá nome, porque ele não está falando dos outros, do filho que ele teve com a concubina. Ele está falando: eu quero Isaac. Ele dá nome. Aí diz assim: a quem você ama. Ele pede aquilo que ele mais ama. Não sei se eu faço aqui. Deus não divide altar com ninguém. Se você está colocando os seus negócios no altar, se você está colocando o seu filho no altar, seu marido, seu esposo, sua mulher, se você está colocando a sua igreja, não coloque nada no altar que não seja Ele, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. E se alguma coisa estiver no altar de Deus, Ele manda você tirar. Tem gente, vou falar, posso? Tem gente que troca um dia de culto para assistir jogo de futebol. Só tem lá na minha igreja, aqui não tem. Tem gente que perde às vezes cultos importantíssimos por causa de uma final. O bispo não vai me trazer mais aqui. Ó, escuta. Não troque o altar de Deus com coisas que são passageiras. Eu já conheci muita gente fanática que hoje fala assim para mim: perdi meu tempo, gastei meu dinheiro. Continuo na mesma e eles ricos. Eu não estou dizendo que você não tem que torcer. Eu não estou dizendo que você não tem que celebrar o teu time de coração. Eu só estou dizendo que Deus tem que ser o altar e a prioridade na sua vida. Alguém está entendendo isso aqui? Então ele vai dizer assim: a quem você ama. Aí ele diz: vá à terra de Moriá, ali ofereçam em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. E havia alguns montes nesse lugar: Monte Sião, Monte das Oliveiras e Monte Moriá. Só que o Senhor está dizendo para ele: quando você chegar lá, eu vou te mostrar essa montanha, eu vou te mostrar esse lugar, mas você vai aprender a confiar em mim, indo até lá com o seu filho, a quem você ama, a quem você desejou a vida inteira, ao filho da sua velhice. Deus perde o filho da promessa para ele. Imagina Deus pedir algo que você sonhou a vida inteira. Imagina Deus dizer assim: ó, sai disso, recomeça de novo. Uma das frases que a gente carrega lá na igreja é lugar de recomeço. Mas não é à toa, não é um jargão, porque talvez algumas igrejas colocaram isso em suas paredes. A verdade é que
tanto eu quanto a pastora, durante muito tempo da nossa caminhada e da nossa jornada, a gente aprendeu a recomeçar. Quantas as vezes eu, numa igreja como essa, diácono ou como presbítero, líder do louvor, durante muitos anos pregando o evangelho, do nada Deus diz: seu tempo deu aí. Uma vez li João 21, que fala de uma pesca maravilhosa, uma pesca que alguns discípulos decidiram fazer logo depois da morte de Cristo. Essa pesca mudou o cenário de Pedro e de alguns. Foram pescados 153 grandes peixes. Deus falou para mim naquela época: esse barco vai pescar, mas o que eu tenho para você está na praia pronto. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu precisei chegar no meu pastor e disse: eu estou indo embora, vou pegar minha esposa, meu violão, e a gente está indo. Para onde? Não sei, mas Deus mandou eu ir. Fomos abençoados, saímos, chegamos em uma outra igreja, se membramos, fizemos todo o processo para ser inseridos como voluntários da casa, como obreiros, e recomeçamos. Não era o título que me segurava, não saí brigado com ninguém, não saí com discórdia com ninguém. Entreguei a chave da igreja, entreguei a minha liderança. É difícil ouvir isso, porque a gente sempre espera: saiu porque brigou, saiu porque discutiu, saiu porque talvez deixaram você de canto e não deixaram você pregar. Quando Deus manda, você precisa confiar quem é que está falando com você. Tem gente aqui que tem medo de mudar de emprego, de mudar de casa, de mudar de posicionamento dentro da igreja. Minha pregação não é para você sair da igreja, a minha pregação é para que você mude as suas posturas dentro da igreja. Olha, eu ouvi algo, posso descer? Eu ouvi algo que mexeu com o meu coração um tempo atrás. Se você encontrar alguma coisa fora do lugar, a culpa é sua, não do pastor. Se a parede está suja, se o vidro está sujo, se o banheiro está sujo, se algum equipamento não funciona, a culpa é sua, porque nós somos a igreja de Cristo, e tudo que Deus coloca sobre as nossas mãos, nós temos que cuidar. Nós não podemos sentar de qualquer jeito na igreja, nós não podemos andar se arrastando pelas paredes da igreja, porque Deus colocou e confiou nas suas mãos. Essa igreja precisa ficar pequena logo. Sabe, tem que ter cultos aqui que não tem lugar para sentar, a gente sentado por aqui, ó. Por que não? Às vezes você acha que é só vir para a igreja na quarta, é só vir para a igreja no domingo, mas Deus está convidando você para ser igreja lá fora. E muitas vezes ser igreja lá fora é caminhar 3 dias sem resposta de Deus, fazendo. E às vezes Deus não vai responder. Não é um evangelismo que vai mudar a história dessa igreja, mas é você caminhar durante dias sem Deus responder. Você abraça um, você cuida de outro, você vai na casa de um, você vai na casa do outro, vai todo mundo na casa do pastor comer churrasco, não é? Você vai fazendo, quando você vê, não tem mais lugar para sentar. O problema é que, sabe o que eu e você não faz? Ou melhor, sabe por que eu não faço? Porque eu não quero abrir mão do meu Isaac. Meu Isaac, vou falar, é o Big Brother. Meu Isaac é a novela. Meu Deus. Meu Isaac é uma geladinha.
Ah, mas o pastor não está vendo. O pastor não está vendo mesmo não, mas Deus está. Eu não te troco Isso. por nada. Não há Cante isso. espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada em mim completava a tua presença que faltava em mim. Cante mais uma vez, eu não te troco, cante. Eu não te troco por nada. Não há espaço para mais nada. Hoje é sua. Mais uma vez, vamos, com mais força. A minha alma Buscar. Eu estou falando com pessoas aqui que teve a vida transformada, pessoas que não trocam prazeres humanos, não trocam prazeres mundanos pela presença do Pai, que não trocam a casa do Pai por coisas que não vão agregar nada na sua vida. Eu estou falando com homens e mulheres de Deus que decidiram viver uma vida diferente, que abre mão do pecado, que abre mão da mentira, que abre mão daquilo que não agrega nada na sua vida. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma. Escute, confiança requer fé. Confiança requer fé. Olha, por que Abraão vai caminhar 3 dias? Só porque confiou? Não, porque ele teve fé. Se ele é considerado o pai da fé, eu deduzo que ele teve fé. Ele diz: eu estou caminhando 3 dias, mas eu sei que quando eu chegar lá, ele vai fazer algo maravilhoso. Ah, você não pegou não? Eu estou caminhando janeiro, fevereiro, março, abril, e talvez eu não estou vendo Deus agir na minha vida, mas Ele está dizendo para algumas pessoas aqui: quem disse que eu tenho que fazer algo na sua vida todos os dias? Todos os meses? Por que você não confia que eu estou fazendo algo grande na sua vida e no tempo certo eu vou depositar na sua casa? A palavra fé no hebraico é emuná, diga emuná. A emuná também traz a ideia de fidelidade. Amém? Então quando eu tenho fé, emuná, eu também estou entendendo um princípio da fidelidade. Não tem como caminhar com Cristo sem fidelidade. Não tem como andar 3 dias em direção a um sacrifício se eu não tiver emuná na minha vida, fé. Cutuca seu irmão, fala emuná na sua vida. Nós precisamos de fé. Fé para caminhar 3 dias com a certeza de que estou indo com a minha bênção, mas eu vou voltar com a minha vitória. É Abraão, ele está indo com a bênção, o filho da promessa, Isaac, caminhando 3 dias, mas uma certeza tinha no coração dele: eu estou indo com a minha bênção, mas eu vou voltar com a minha vitória. Eu não vou voltar de mãos vazias. Eu estou dando um passo de fé e Deus está suprindo a minha necessidade. Eu estou dando um passo de fé e Deus está suprindo a minha necessidade. Isso é ter fé.
Aí a Bíblia vai dizer no Gênesis 22, o 4 vai dizer: no terceiro dia Abraão ergueu os olhos. Gente, Abraão, carne e osso, como eu e você. Você acha mesmo que ele estava caminhando os 3 dias feliz? O texto vai dizer que no terceiro dia ele ergueu os olhos. Então Abraão está caminhando. Eu deduzo isso exatamente assim, pensativo. Ele não está feliz com aquilo ali. Ele pode ter esperança, ele pode ter fé, ele crê na fidelidade do Senhor, porque todos esses títulos estão pairados em Abraão. Mas o texto vai dizer que ele está com os olhos abaixados, porque no terceiro dia ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então eu imagino o primeiro dia. O que Deus vai tirar? Porque a gente é assim. A gente questiona, a gente duvida, a gente murmura, mas a gente não pode parar de caminhar. A Bíblia não conta o que aconteceu no primeiro dia de caminhada. A Bíblia não conta o que aconteceu no segundo dia de caminhada. A Bíblia só vai contar o que aconteceu no terceiro dia. No terceiro dia, ergueu os olhos. Então eu imagino esse camarada caminhando 2 dias, quase 3 dias, triste, com os olhos no chão, mas com a fé no Senhor, crendo que Deus ia fazer algo. Quem aqui é pai, mãe? Quem aqui é filho? Como que um filho olha para o pai? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer? Como um filho olha para o pai? Meu filho tem 1 ano e 8 meses. Eu falo, Noah, ele está aqui, ele faz assim, ó, porque é a minha estatura. Então automaticamente um filho, quando vai olhar para o pai, ele olha para... Escuta o que eu vou dizer aqui. O filho vai olhar de baixo para cima. E é assim que você precisa olhar. O Senhor está falando para Abraão, para cima. Olha para mim. Levanta a tua cabeça, olha para mim. Eu vou falar de novo. Deus está falando para algumas pessoas aqui: levanta a tua cabeça e olha para o Senhor, porque grandes são as promessas de Deus sobre a sua vida. Ó, escute. Aplauda ao Senhor Jesus. Max Lucado, quem já leu algum livro do Max Lucado? Max Lucado vai dizer que a perspectiva que você olha o seu gigante é a medida da sua vitória ou derrota. Como? Se você enxerga o teu gigante de baixo para cima, ele é grande. Mas se você enxerga os teus gigantes de cima para baixo, eles são pequenos. Não, você não entendeu não. O que Deus está dizendo aqui, não existe gigantes. Olha o que eu vou falar. Não existe gigantes. Não existe gigantes grandes. Não existe gigantes que possam ser maior que o seu Deus. Você não está entendendo, gente. Eu estou dizendo para você que você está me falando: pastor, eu estou com uma luta gigantesca na minha casa, eu estou com um problema grande na minha empresa, eu estou com uma grande dívida no banco, eu estou com o meu nome no Serasa, eu estou com algo gigante na minha vida que não tem solução. Tem sim, é só você olhar para Deus. É só você olhar para Deus. Quando você aprender a olhar para Ele, Ele vai te ensinar a olhar para os teus problemas, e você vai ver que os seus problemas não são grandes. Pastor, é que você não sabe a dívida que eu tenho. Pastor, você não sabe o problema que eu tenho na minha casa. Pastor, você não sabe o que eu estou enfrentando lá na empresa. Já tenho anos de empresa, você não tem ideia do que eu estou passando. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que você passa, mas eu conheço um Deus que pode te livrar desse problema, desse gigante, dessa situação. Não importa o tamanho, não importa o tamanho do seu câncer, não importa o tamanho da sua ferida, não importa o tamanho da sua dívida. Olhe para Deus, porque Ele é Deus da sua vida. Amém? Olha que louco, versículo 5. Então disse aos servos. Isso aqui muda tudo, gente.
ele avistou o monte. Aí ele vai dizer para o servo: espere aqui com a jumenta, eu e o rapaz iremos até lá. Não tem mais nem nome o menino. Eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, resumo: Deus pediu o quê? Filho, Isaac, o que ele mais amava. Ele caminha 3 dias. No terceiro dia ele avista o monte, o filho da promessa. Gente, é o filho da promessa, é aquilo que ele mais amava, aquilo que ele mais queria. Deus pediu ele. Durante 3 dias caminhando, avista o monte. Aí quando ele avista o monte, ele vai dizer para o servo: servo, fica aqui com a jumenta, cuida das coisas. Eu, o rapaz, nós vamos adorar. E depois de adorarmos, voltaremos. Não é voltarei, é voltaremos. Ou seja, eu e ele juntos, nós voltaremos para você. Olha o texto: depois de termos adorado, voltaremos juntos de você. É Deus dizendo mais ou menos assim: não importa o que você tem passado, se você aprender a confiar, mesmo que você tenha que sacrificar alguma coisa, se você aprendeu a adorar, você vai voltar com ele nos seus braços. Olha o poder da adoração. Olha o poder da adoração. Aquilo que era sacrifício, o poder da adoração faz ele voltar com o menino nos braços. Talvez você está indo para uma entrevista de emprego. Talvez você está indo para uma assinatura de um grande contrato. Eu profetizo isso na sua vida. Talvez você está indo para fechar um grande negócio que vai mudar a história da sua casa, da sua igreja, do seu bairro. Talvez você está indo em direção a algo muito grande, mas talvez você está preocupado. Eu vou te dar uma ferramenta. Você quer? Quem quer? Você quer? Da onde você está até lá, vai adorando. Vai adorando. Vai louvando. Vai glorificando o nome do Senhor. Até essa assinatura desse contrato, até essa entrevista, até essa reunião. Me chamaram no RH, vai adorando até o RH. Me chamaram na sala do médico, vai adorando até lá. Me chamaram para uma grande oportunidade, vai orando até lá. Vai orando até lá. Adorador é tudo que eu sou. Tem adorador aqui? Adorador. Eu creio. Assim Deus me formou, e quem poderá? Escuta, Deus está fazendo Abraão a caminhar, tendo fé. Cenário difícil. Nesse período ele está aprendendo a caminhar, a confiar, a depender, a esperar. Ah, rapaz, falou de esperar, o glória até murchou. 6. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac. Agora o menino tem nome, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Cara, isso aqui. E às vezes nós estamos assim, como Isaac, sem entender nada. Isaac está com fogo, está com a lenha na mão, ele não está entendendo nada. O que está acontecendo aqui, cara? O problema é que nós, como filhos, não sabemos caminhar calados. A gente sempre precisa falar alguma coisa. O bispo vem, a bispa vem e dá uma direção. Aí, posso falar uma coisa? Olha, bispo, eu não concordo. Olha, eu acho, ainda bem que falou com o bispo. O ruim é quando chega no irmão.
Quem conhece alguém assim, ó? Ei, eu preciso falar uma coisa, que eu não estou me contendo. Se eu não falar, eu não durmo hoje. Quem conhece alguém assim? Levanta a mão, não, levanta a mão. Olha, eu acho, quando vem com eu acho, sabe, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, desculpa a expressão, não, eu vou mudar a expressão, não vai ficar muito pesado, eu não estou na minha casa, a maior mancada no meio evangélico é você estar no pecado e você ir lá e contar para ele, pastor, por quê? Porque ele chega e diz assim, não conta para ninguém não, envolver o cara no pecado sem o cara ter feito nada. Olha, quer pecar, não é algo indireto, tá? Assuma sozinho, não envolve ninguém não no teu pecado. Agora, se você está contando, dizendo para ele assim, me ajuda, cara, eu preciso ir lá falar com o bispo, eu preciso falar com a bispo, preciso contar o que está acontecendo, eu preciso me ajuda, aí é diferente. Agora, contar e dizer assim, não conta para ninguém não, eu fiz tal coisa com a minha esposa, eu escondi, eu traí, eu enganei, e aí envolve. Eu acho isso uma baita de uma, começa com S, sacanagem. Você quer ir para o pecado? Vai sozinho, não fica envolvendo o outro não, porque nós como filho temos uma mania de dizer, eu quero falar, deixa eu dizer. E Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, eu não perguntei a sua opinião, porque confiança é caminhar sem ter que fazer perguntas. 3 dias Abraão está caminhando, ele perguntou alguma coisa para Deus? Não, ele está calado. No 3º dia ele levanta os olhos e ele vê o monte. O problema é o filho. 7, Isaac rompeu o silêncio e disse, Abraão seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha. O fogo está aqui, a lenha. Cadê o holocausto? Cadê o cordeiro? Aí Abraão respondeu, Deus proverá. Eu não sei qual área que você está tendo luta ou alguma dificuldade. Dá uma cutucada no seu irmão assim. Fala para ele, Deus proverá, meu irmão. Calma. Para de temer. Você está sendo guardado pela palavra do Senhor Jesus. Confia no processo. Confia na palavra deles. Confia no que Ele está falando para você. Confia na direção do Pai. Para de perguntar, para de duvidar, para de questionar. Você fala muito e adora pouco. Temer por É disso. Vamos. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu, teu nome é. Se coloque de pé, se coloque de pé. Cante isso, levante suas mãos. Irás prover de novo. Eu creio. Haja o que houver. Cante. Para ser. Levante as suas 2 mãos. Deixa eu fazer algo profético na sua vida. Quando você levanta as suas 2 mãos, nós vamos continuar cantando esse louvor. Quando você levanta as suas 2 mãos, é rendição. É mais ou menos um bandido, um ladrão que não tem para onde ir. Ele levanta a mão e diz, eu me rendo.
Quando você levanta as suas mãos, você está dizendo para Deus: Deus, a minha dependência vem do Senhor. Eu não tenho para onde ir, eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual a direção, eu estou na dúvida, eu estou questionando, eu não sei, pastor, eu não consigo ficar quieto, eu tenho que sempre falar alguma coisa. Deus está dizendo: aprenda a depender de mim. Dependência levantando as mãos. Eu vim para te dizer que ainda esse ano uma dependência, uma provisão sobre a sua vida virá. Algo sobrenatural acontecer sobre a sua casa, sobre a vida. Cante isso, cante isso, cante isso, oh, teme porque se eu estou, o teu nome é irás prover de novo. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Ele vai prover, ele vai prover. Creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Olha para mim. Deus manda dizer para essa igreja: ó, vou falar bem à vontade, posso? Relaxa, relaxa, descansa teu coração. Está preocupado por quê? Ele vai fazer. Olha, você adorando, você não adorando, Ele vai continuar sendo Deus. Olha, você voltando no próximo culto ou não, Ele vai continuar sendo Deus. Você tem muito a perder, eu tenho muito a perder se eu não for mais buscar esse Deus. Mas olha, descansa. Olha, eu creio num Deus que dá, mas eu também creio num Deus que tira. Mas eu vim para te dizer que Ele deu, Ele colocou nas suas mãos, então cuida. Sabe essa esposa, esse marido, esse filho, essa igreja, esses pastores, esses bispos que Deus te deu? Cuida. Ele te deu, é seu. A gente tem uma mania de perder para depois dar valor. Não perca. Está nas tuas mãos. Deus colocou nas tuas mãos para você cuidar, para você abraçar. Não perca. Não abre mão. Sacode seu irmão e diz para ele: eu não vou abrir mão de você. E diz assim, ó: eu e você não vamos abrir mão de Deus. Nós não trocamos Ele por nada. Nós não trocamos Ele por nada. Cante, cante. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, a minha alma buscava e nada me... A tua presença que faltava em mim. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, a minha alma buscava. Levante as mãos para os céus e adore nesta noite em espírito e em verdade. Santo, derrama a tua glória neste lugar, Senhor. Manifesta, Senhor amado, a identidade dos teus filhos. Deus, Ele proclama
chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter nos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, sararei tua família, sararei tua igreja, sararei tua célula. Oh, Narabashuribanabra Sorabanácia. É tempo de oração, é tempo de humilhação, é tempo de adorar. Deus proverá. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu... Aos tambores, diga! E se eu não tenho a ti? A igreja. É como a palavra do Senhor fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você jamais será atingido. Você é filho de Deus. Nenhum demônio, nem potestade, nem Jezebel, nem Leviatã pode tocar na igreja do Senhor. Aleluia! E aleluia! Aleluia! E aleluia! Diga isso! Aleluia! E poderoso esse nome é, e poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. E poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. Sobre a vida do pastor Bruno e sobre sua esposa, sobre sua igreja, quero profetizar o ano do romper sobre o seu ministério. Quero profetizar em nome de Yeshua Hamashia, grandes coisas vão acontecer. Quero profetizar, continua nesse fluir. É um novo tempo, viu novo em odres novos. Receba o crescimento, receba a prosperidade em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Amém, meus amados.